Salve, salve galera, tô aqui Carlos Costa na companhia de Guilherme Longo nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo para falar um pouquinho de um destaque do GP do Brasil, etapa de São Paulo em Interlagos, a Aston Martin, Fernando Alonso voltando ao pódio, Lance Stroll quinto e o mais importante para o time britânico de Silverstone é a volta de uma performance minimamente decente. A equipe veio sofrendo nas últimas etapas, temos até dados para falar um pouquinho sobre isso, mas Gui, o que salta aos olhos é realmente a volta da Aston Martin ao prumo, né? E aí é interessante a gente colocar os pingos nos is, de fato. A Mercedes teve bastante problema nesse GP de São Paulo, Ferrari perdeu o Leclerc, que largaria da primeira fila antes mesmo do começo da prova, mas se a gente comparar até o desempenho das duas Aston com a Ferrari do Sainz, que não teve uma corrida ruim, mas não brilhou muito, a gente vê que não foi só por conta do azar alheio. A Aston Martin realmente esteve rápida. E eu queria falar um pouquinho sobre como esse fim de semana é representativo para o time de Silverstone, Gui. É bem representativo, né? Porque a Aston Martin teve uma performance boa por si só. Ela não foi bem por causa do azar dos outros pilotos. Vamos lembrar, por mais que o Leclerc estivesse largando em segundo, o Sainz estava mais atrás, mas a Aston Martin no GP era terceiro e quarto, com Lance Stroll à frente de Fernando Alonso, que é mais louvável ainda, né? Porque é o piloto que está sofrendo mais ao longo desse ano. Então isso aí já é representativo de um bom fim de semana da Aston Martin, começou lá na sexta-feira na classificação. A gente viu isso depois no sábado, uma performance relativamente ok, conseguiu fazer pontos interessantes, e no domingo, entre aspas, a coroação, né? Alonso sobe ao pódio novamente, primeiro desde o GP da Holanda em setembro, e o Stroll faz um quinto lugar, que pelas minhas contas é o segundo melhor resultado dele no ano, só perde pro GP do Bahrein, se eu não me engano. Mas ele teve um P4, não lembro exatamente a etapa, mas lá no começo do campeonato em que a Aston estava bem, né? E o que citou o sábado, realmente não foi um sábado um resultado tão bom, mas a gente tem que lembrar que o próprio Alonso foi atingido pelo Esteban Ocon, então não dava para fazer muita coisa. Agora, interessante justamente pontuar o caso do Stroll, né? Porque a gente se focou muito na batalha entre o Alonso e o Sérgio Pérez da Red Bull pela posição final do pódio, mas o Stroll, ao passo que ele teve um começo de corrida difícil, ele se recuperou, e essa recuperação do piloto canadense ao longo da prova eu acho que é tão sintomático ou até mais do que o resultado do Alonso, porque do Fernando a gente espera grandes coisas, do Lance nem sempre, né, Gui? Eu acho que o Stroll é o importante de destacar aqui em como a gente fala dessa melhora da Aston Martin. Porque da o Alonso, como um todo, né? Exato, porque o Alonso, bem, a gente espera, o Alonso mesmo nessa fase de baixa da Aston Martin, estava conseguindo fazer algumas coisas. Exceto as últimas duas etapas, né? A gente vai chegar nelas depois. Mas o Stroll não, o Stroll tá sofrendo muito. O Stroll, ele tá atrás do Oscar Piastri na classificação. Ele perdeu a posição, se não me engano, pro Pierre Gasly no Mundial. Ele tá fora do top 10, sendo que com o carro da Aston Martin, apesar dos problemas, o top 10 seria uma posição natural ali pra ele na classificação do Mundial. Então, ter o Stroll bem ali é muito significativo. Ele acabou fazendo um pouco, depois da segunda metade da prova, principalmente uma prova bem solitária, né? Não atacava, mas também não era atacado. E isso é importante. Ele não estava deixando a peteca cair, o que, né, para o momento da Aston Martin é importante. E aí fica incógnita, né, com relação ao potencial da Ferrari, justamente por conta da perda do Charles Leclerc antes mesmo da largada. Mas o Sainz, a gente reitera, estava numa corrida de recuperação, passando. Mas uma prova também um pouco apagada. Mas a gente via que a Ferrari tinha um ritmo razoável, diferente do caso da Mercedes, que realmente não tinha ritmo. Se a gente olhar para o começo da prova, tanto o Hamilton quanto o Russell estavam ali no top 5 em um dado momento. O Stroll teve uma largada não muito boa, e com o ritmo da Aston Martin, e claro, do próprio mérito do piloto canadense, embora a gente sempre tenha uma ressalva com relação a isso, a gente viu o Stroll ganhando um pouco de terreno. Sainz fez uma prova de recuperação discreta, é verdade, mas mostrando um pouco do potencial da Ferrari, que, óbvio, lamentou muito o abandono do Leclerc, mas a Mercedes realmente era um ponto fora da curva. Agora, é fato que a Aston Martin, dos carros que estavam na pista, era o terceiro mais rápido. E aí o Norris realmente é um cara que estava ali entre os dois pelotões, né? O solitário do Verstappen e o da Aston Martin barra Sérgio Pérez, porque o Alonso conseguiu segurar o piloto mexicano. Mas eu citei as etapas anteriores, GPs de Estados Unidos e México, que foi justamente nessas provas, nesses fins de semana, né? E no caso de Austin, com corrida sprint, assim como no Brasil, que a Aston, digamos, se sacrificou em prol de uma compreensão melhor do estava sendo feito de maneira mais ampla, né? E até as coisas erradas. Vamos lembrar que a Aston Martin trouxe uma atualização importante para Austin, né? Mesmo sendo fim de semana sprint, apenas um treino livre, depois entra em regime de parque fechado, e aí vai para classificação do sprint, aquilo lá que todo mundo já conhece. Foi um sacrifício pensando que
para esse ano já não dava para fazer muita coisa mais. A Aston Martin chegou ali num platô do que consegue atingir. Mas para 2024 é importante. E até vale destacar, né? A Mercedes está nesse caminho também. Introduziram o assoalho novo em Austin também, mas é um assoalho que eles trouxeram pensando em 2024, para entender qual caminho seguir com o carro para o ano que vem. A Aston Martin fez isso e depois ela foi além, porque a Aston Martin realmente, desde que introduziu no Canadá o grande pacote de atualização da temporada, ela estava perdida. Ela estava tendo uma queda muito vertiginosa. Pós-Canadá, o negócio de gringo. O Alonso vai muito bem no Canadá, talvez até esconde um pouco da realidade, né? E começa a cair depois do Canadá. E aí, é até bom para fins de estatística, né? O único pódio antes agora do Brasil e pós-Canadá tinha sido o GP da Holanda para Aston Martin. Né? Exato, o único. O Alonso tinha feito 6 em 7 corridas, depois tinha feito mais um e depois Holanda. Foi 6 em 7, Canadá, Holanda e agora. Tipo, tem vácuos muito grandes nisso. A Aston Martin, ela realmente estava perdida. E a gente tem declarações recentes da equipe falando que eles entenderam o que houve de errado no desenvolvimento do carro. Eles acreditaram em dados da simulação que levaram eles a esse caminho errado. Então agora, tendo essa direção de volta, né, por assim dizer, como é que a Aston Martin vai além em termos de sacrifício, como você falou? Eles fizeram um negócio que em inglês chama, né, mix and match. Eles começaram a pegar assoalho de uma configuração com ajustes de outra. Tanto que a gente viu isso já desde o GP do Qatar, né? Alonso e Stroll andando com assoalhos diferentes e, por consequência, configurações diferentes do carro. Alonso com configurações mais velhas, Stroll com configurações mais novas, para entender qual seria o ideal. Foram, se eu não me engano, 3 GPs em que se alternaram nesse sentido, com peças Qatar, Estados Unidos e México. Só prova que foi, de fato, um sacrifício do ponto de vista do foco em resultado, né? Sim. E agora, no Brasil, o negócio é um pouco mais standard. Aí a gente tem uma performance um pouco mais normal, os dois com carros mais próximos, só pequenas diferenças de configuração, que aí é mais natural, porque vai de cada piloto. Isso. E aí é interessante até essa questão do assoalho, que a gente se foca tanto, né? E a Mercedes é um pouco engraçada nesse sentido, porque é o passo que surge, por exemplo, no GP dos Estados Unidos com um bom desempenho, vem a desclassificação por conta da prancha do assoalho. Sim. E aí o Hamilton especificamente, mas também Russell e Toto Wolff, eles atribuem justamente ao assoalho o grande pesadelo que a equipe viveu em Interlagos. E aí o James Allison, que eu acho que é um cara cujo, digamos assim, discurso técnico um pouco mais fidedigno do que o do Toto Wolff, porque o Toto Wolff tem que ser político, faz parte do ofício. O James Allison não, um cara mais técnico, né? Ele falou que realmente não esperava tamanha dificuldade. Então a gente fica pensando, será que a Mercedes está nesse P2 isolado no Campeonato de Construtores por conta mesmo da evolução do W14 ou é o fato de que tem 2 pilotos competitivos, coisa que a Aston Martin não tem, né? E aí é uma reflexão que também se estende à Ferrari, que é uma grande incógnita, mas parece um pouco menos confusa para 2024. Isso fica me levantando algumas questões na cabeça quando a gente pensa no campeonato do ano que vem. É engraçado da gente pensar nessa questão do P2. O próprio Luciano Burti, que eu entrevistei ele esse fim de semana em Interlagos, ele falou, se não fosse o Verstappen, seria uma Fórmula 1 muito divertida. E é exatamente por isso. Mercedes, Ferrari e Aston Martin estão protagonizando uma disputa aí pelo vice-campeonato, que agora a Aston Martin caiu, tá até para trás da McLaren. E a McLaren entra também depois nessa briga, né? Que é muito 8 ou 80 e 8 e 80. Tem corrida que você vai muito bem, tem corrida que você vai muito mal, tem corrida que a gente acha que meio que vai bem e ela vai bem, e depois acontece o contrário. Tá muito imprevisível. Essa nova geração de regulamento dos carros de efeito solo trouxeram uma dúvida muito grande. A única coisa que a gente sabe é que a Red Bull vai bem. O resto acaba sendo uma grande interrogação. E aí a gente acaba vendo uma McLaren da vida que começa o ano sendo eliminada no Q1, tendo uma evolução gigantesca a ponto de se posicionar como a segunda força. Então, essa nova geração aí tá bem interessante e tá bem definida. E aí você mencionou a questão da Mercedes isolada em P2. Eu acho que talvez é pela Mercedes ter sido um pouco mais consistente do que Ferrari e Aston Martin na parte central do campeonato. Pega ali mais ou menos da corrida 7 até uma corrida 17. A pernada europeia mais tradicional. A pernada europeia mais tradicional, a Mercedes é consistente. O Hamilton enfileira pódios ali, enquanto Ferrari tem corridas complicadas, Aston Martin entra num declínio e a McLaren entra para bagunçar a coisa. Então acho que esse é o diferencial da Mercedes, ter ido muito bem nas provas europeias, muito bem no limite do possível, né? Conseguiu fazer muitos pódios, o Russell conseguiu entregar bons resultados e isso tá salvando no momento a Mercedes. Porém,
São 20 pontos de diferença para a Ferrari, com 90 pontos em jogo aí, com 88 pontos em jogo para o fim do campeonato. No campeonato de construtores, claro, pelos dois pilotos somarem pontos, a questão fica um pouco mais em aberto, mas é interessante também o caso da McLaren, né, que do GP da Áustria, quando introduziu as primeiras atualizações em diante, teve um salto de desempenho absurdo, e a McLaren é um pouco que o lado inverso, né, enquanto a Aston Martin tenta entender por que algumas atualizações não dão certo, a McLaren não consegue entender por que o carro vai bem, mesmo em pistas que eles não esperam um desempenho tão bom, né. E aí é muito importante bater nessa tecla, né, a Aston Martin ressurge, mas o Norris esteve ali bem à frente do Alonso, ainda que o Fernando e o próprio Stroll tenham desempenhado bem em frente ao Mercedes com problemas e a Ferrari desfalcada. Mas dois aspectos aí pra gente pontuar. Um pro lado bom, pensando na ótica da Aston, e outro não tanto. Ela vai precisar se provar em Las Vegas e Abu Dhabi, isso é um desafio, sem dúvida alguma, ao passo que o gap entre Alonso e Verstappen no GP de São Paulo, meu caro Guilherme, foi menor do que o gap entre Alonso e Max Verstappen no GP do Bahrein. O que mostra que, de fato, independentemente da Aston ter se aproveitado dos problemas de Mercedes e Ferrari, ela voltou a render. E aqui eu não estou dizendo que ela está melhor do que Mercedes e Ferrari. Estou dizendo que ela voltou a render. Pensar nela sozinha, eu acho que é um caminho importante nessa reta final de campeonato, principalmente quando projeta 2024. Mas eu acho que a gente também tem que prestar atenção numa coisa com relação a esses gaps, que é o seguinte: Interlagos é uma pista pequena. Pistas pequenas é mais difícil de você construir vantagens muito elásticas. Com uma degradação bem alta ao longo do fim de semana. Exatamente, então tudo isso complica. Por isso que é animador olhar para Interlagos, mas a gente tem que olhar com uma certa ressalva. Pulga atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha. Ainda mais a Aston Martin vindo de um fim de semana totalmente catastrófico no México, com 2 abandonos, né? Tanto Alonso quanto Stroll acabam abandonando. E curiosamente, algumas das causas desses abandonos conversam com a questão do assoalho. Então a gente vê a importância dessa peça na atual geração de carros, né? E aí a gente vê o quanto que Interlagos destoa, né, da realidade. A Aston Martin faz 25 pontos em Interlagos contra 21 pontos das últimas 6 etapas somadas, ou seja, da Itália até o México, a Aston Martin tinha feito 21 pontos. Só em Interlagos, entre a sprint e a corrida, foram 25. Então, o Alonso sai de Interlagos alegre. É até importante lembrar, né? O Alonso começa o fim de semana descendo o cacete em Interlagos e termina falando, não, porque Interlagos é uma pista mágica, proporciona essas oportunidades para a Fórmula 1 brilhar, e ele fala, agora estou animado com Las Vegas. Tem que estar. O resultado anima mesmo, dá uma injeção ali de ânimo para a equipe. Mas isso vai continuar em Las Vegas? É uma pista que tem mais de 6 km de extensão. É uma pista de muitas retas. É uma pista bem diferente de Interlagos. Vamos ficar de olho. E agora eu acho que avaliar essas duas últimas etapas, quando a gente pensa na situação da Aston Martin, é muito importante. E também é importante que se faça isso com calma, porque a McLaren parece segunda força consolidada, a Mercedes teve esse contratempo em Interlagos e a Ferrari, dessas 4 equipes, aparentemente é que já está focando em 2024 de maneira mais clara, assim, até quando a gente olha o retrospecto de atualizações. Faz um tempo já que a escuderia não traz novidades para o SF23. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que a Aston Martin deve fazer daqui para frente, porque eu citei na provocação anterior que ela deve olhar para si mesma, né? Ver o próprio rendimento e não se focar tanto nas rivais, porque pensando em 2024 é um desenvolvimento que vai ser feito dentro da base em Silverstone. Não adianta ficar se preocupando muito com a Mercedes, com a Ferrari ou com a própria McLaren. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que assim, 2023 para Aston Martin tá meio que encerrado. Perdeu o segundo lugar para Mercedes, perdeu o terceiro lugar para Ferrari, perdeu o quarto lugar para McLaren, e não é uma crise. A Aston Martin terminou em 7º ano passado. Terminar em 5º é um lucro. Mas é importante terminar em alta, né? O Alonso fala muito disso. É importante terminar em alta para você ir para a pré-temporada, nesse período de intertemporada, animado. Mas assim, para a Aston Martin o resultado no campeonato já significa uma bolada a mais, né? Então lucro no sentido literal. E para 2024 ela tem que continuar estudando. Ela tem que usar essas últimas 2 corridas para entender exatamente o que deu errado ou o que deu certo em Interlagos, para ela poder ter um direcionamento para 2024. Ela não começar o ano perdida, fazer exatamente o que a Mercedes fez ano passado. Vence Interlagos, fica aquele oba-oba, encontramos o caminho, começa 2023, tá aquela desgraça, temos que mexer tudo de novo. A Aston Martin tem que parar, focar, falar, ó, deu certo. Vamos entender por que isso aqui deu certo, vamos tentar replicar isso nas outras 2 corridas para ter certeza que esse é o nosso caminho para 2024. A gente sabe que a Aston Martin não vai mudar o conceito do carro como a Mercedes vai. Então ela tem que entender para poder dar continuidade a esse projeto e não dar um passo atrás por causa de um oba-oba de uma única corrida que deu certo.
É isso aí, a Mercedes, como o Gui bem citou, usou Interlagos, inclusive, como prova real de que realmente A desgraça de mudar. Interlagos. Pois é, então vai ser um trabalho duro aí em Brackley, em Brixworth, para a Mercedes, pensando no carro de 2024. A Ferrari, como eu falei, está um pouco mais otimista e até já com foco no ano que vem. McLaren numa tendência de alta muito grande, vamos ver se isso se mantém. E a McLaren tem que continuar trabalhando na plataforma que tem. Se a McLaren falar de mudar o conceito, é suicídio. Em meio a tudo isso, tem duas equipes, pelo menos, com um túnel de vento novo sendo colocado em operação, a McLaren e a Aston Martin, a Mercedes renovando seu campus também, enquanto a Ferrari segue firme e forte em Maranello e a Red Bull não tem muito com o que se preocupar, né? Mas o túnel da Red Bull ainda vai um tempinho para ficar pronto. É isso aí, galera. Bom, falamos sobre a Aston Martin, a situação comparativa do time de Silverstone frente à Mercedes, Ferrari, McLaren e até a própria Red Bull, que segue firme e forte aí. E claro, a gente quer saber a opinião de vocês. Comentem logo abaixo. Não se esqueçam de deixar o like, muito importante, além de se inscrever e ativar as notificações, que a gente tem esse intervalo entre o GP de Brasil, Interlagos, São Paulo e Las Vegas, mas seguimos aqui com a nossa cobertura de Fórmula 1. Então, like, inscrição, notificação ativada. Cogite também ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives exclusivas para assinantes nível hard com Rico Penteado, engenheiro brasileiro e ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1. Acompanhe também a gente nas redes sociais e você pode fazer parte do nosso grupo de Zap, o nosso canal da plataforma. Clique no link aqui na descrição do vídeo para fazer parte. Então a gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.